Pode, abra aí a sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. Curti muito o tema aí dessa conferência de vocês, reencontro, e o Rafa ele foi falando ali comigo, logo que ele me convidou, aquilo que o Senhor estava falando com vocês, aquilo que Deus estava ministrando. Então eu fui ali para o texto de João, que narra um pouco sobre quando Pedro e Jesus estão tendo esse reencontro. Até por coincidência, depois que eu estava aqui já no meio do louvor, que eu me liguei que eu estou com minha camiseta de Pedro aqui, estou temático com a conferência, com a pregação e tudo mais. Mas João 21, eu quero ler ali os versículos 15 a 17, que fala o seguinte, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor sabe todas as coisas, que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Nós estamos aqui vendo um reencontro de Pedro com Jesus, e é um reencontro para restauração, porque Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, é um reencontro para afirmação, para levar Pedro a afirmar e dizer com as suas palavras que amava Jesus, mas é mais do que isso, é um reencontro profético, é um reencontro para fechar um ciclo de vida maior do que simplesmente desde que Pedro negou a Jesus. Eu escolhi ler essa passagem aqui no livro de João, porque é o último capítulo do livro de João que está narrando esse reencontro, e o primeiro capítulo de João narra o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Vem comigo lá em João 1, a gente leu João 21, o último capítulo de João, vai para o primeiro capítulo agora, João 1, 42, João 1,42 diz o seguinte: então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. E cara, é algo aqui muito interessante que acontece do primeiro ao último capítulo, do último ao primeiro, é um ciclo da construção da identidade desse homem. A gente vê na primeira vez que eles se encontram lá no capítulo 1, ele é apresentado como Simão, mas Jesus olha para ele e fala: você é Pedro. Simão significa ouvinte, aquele que ouve. Cefas, ou no grego Pedro, ele significa pedra, rocha, fundamento. Então desde o primeiro momento em que Jesus conhece esse homem, fala: você vai deixar de ser apenas um ouvinte, e você vai ser um fundamento, uma parte integral. E daquele momento em diante, Jesus começa a ter uma vida de relacionamento com aquele homem, 3 anos andando junto, 3 anos vendo milagres, 3 anos vendo esse homem às vezes falhar, fraquejar, acertar. Quem acompanha a vida de Pedro ali, você estuda um pouco mais, você vê que era uma montanha russa. Pedro, ele representava muitos de nós aqui, porque era assim, em um instante, Jesus está olhando para ele falando: bem-aventurado é você entre todos aqui, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Aí no momento seguinte, Jesus está olhando falando: afasta de mim, Satanás. Então é nessa montanha russa, mas o tempo todo, Jesus está olhando para esse homem e chamando ele de Pedro, afirmando quem ele via naquele homem, não olhando apenas a realidade onde ele estava. Quando Jesus encontra aquele homem no barco,
André o apresenta. Aquele homem ainda não tinha sido transformado, aquele homem ainda não era um discípulo, aquele homem ainda não tinha a experiência que ele viria a ter, aquele homem ainda não tinha vivido nenhum milagre, aquele homem não tinha pregado nada, mas Jesus olha nos olhos dele e fala: você não é apenas um ouvinte, você é um fundamento, você é parte integrante, você é pedra. Ele provavelmente não se definiria dessa forma, porque muitas vezes eu e você, a gente tem várias maneiras de nos definir. Quando você olha para a sua própria vida, como que você se define? Se for para você hoje definir quem você é, se eu fosse aí te perguntar quem é você, como você se definiria? Eu, na realidade, gostaria até de ouvir um pouco. Então, se você pode, pega seu celular. Eu fiz agora há pouco um stories com uma caixinha de pergunta, escrito ali, defina quem você é em uma frase. O meu Instagram é esse aqui, @ThiagoBorgesT7. Quem puder, entra ali e responde, defina quem você é em uma frase. Daqui a pouco eu vou entrar aqui e eu quero ler algumas das suas respostas. Enquanto você responde aí no Instagram, eu vou contar a história de um outro personagem lá do Antigo Testamento, que eu acho que a gente vai rodar essas duas vidas em paralelo aqui, e vai ser interessante para a gente, no final, construir algo. 2 Samuel, capítulo 4, fala um pouco ali sobre a história de Mefibosete. Eu vi que tem muitos jovens aqui. Se você ainda não decidiu o nome dos seus futuros filhos, fica aí um grande conselho, aí, uma boa dica, Mefibosete. Na verdade, se falar Mefibosete, você vai começar a falar Mefibosete, é aquele tipo de palavra que a gente vai falando, vai perdendo o sentido. Mefibosete, é um negócio estranho, né? Se você falar Mefibosete várias vezes, você não é batizado no Espírito Santo ainda, você começa a orar em línguas. Pega no tranco, brincadeira. Mas 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonas vieram a Gisrael. A sua ama o tomou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então olha só, esse cara, ele era um príncipe em Israel. Ele estava ali na linhagem real. Ele estava inicialmente predestinado a um dia se tornar um rei. Saul era o rei, teoricamente passaria para Jonatas, que um dia teoricamente passaria para ele. Então ele nasce numa realidade muito favorável, mas um dia, tudo muda na vida dele. Uma situação coloca isso tudo de pernas para o ar, e então o vô dele é morto, o pai dele é morto, ele está ainda criança sendo carregado, ele sofre um acidente, ele passa a viver afastado como um ninguém, sem nenhuma herança, sem nada. Mefibosete viveu uma vida muito difícil. Dos seus 5 anos em diante até a sua vida adulta, Mefibosete vive uma realidade que nenhum de nós gostaria de viver. Então, 2 Samuel 9 conta quando algo diferente acontece, versículos 6 a 8. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse então Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e teu pai, de Saul e teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só, Mefibosete, ele se enxergava como um cão morto. Então, se Mefibosete fosse responder aqui a minha caixinha no Instagram, defina quem você é em uma frase, a resposta dele seria um cão morto.
Ele, por causa da situação dele, por causa de tudo que aconteceu, por causa da experiência que ele passou na vida, por causa daquilo que provavelmente as pessoas falavam a respeito dele, enfim. Tudo aquilo que foi construindo a sua identidade levou ele para ele chegar nesse lugar de se definir como um cão morto. O fato é que a nossa identidade, muitas vezes a gente permite ela ser construída, não naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus pensa a nosso respeito. A gente permite a nossa identidade ser construída baseada nas situações da nossa vida. Vou ler aqui, vamos ver um pouco o que vocês escreveram. Vamos lá. Filho do rei, o Esdras se definiu aqui como filho do rei. A Lai Araújo falou que ela é focada. A Juliana diz que é filha de Deus. Já tem gente aqui falando que é uma pessoa muito bipolar. Você viu que eu ajudei. A Maiara se vê como filha amada e cuidada. O Jean é um filho amado do pai. Jean. O Marcos, alguém não perdoou, gente. O Marcos é um guerreiro do Senhor. Tem filho. Olha, tem gente lá do meu grupo que respondeu aqui também. A Louise, uma discípula nossa, respondeu assim: uma manteiga derretida. É verdade, assim, aquela pessoa que todas as conversas nossas ela chora. É uma pessoa ótima para você pregar. Ela sempre se quebranta, chora. Sabe aquela pessoa que você quer ter na primeira fila? É legal. Discípulo e servo de Cristo. Muito bom. Eu era uma pessoa comum, hoje eu sou um filho de Deus. Amém. Um improvável. Muitos filhos, muitas filhas. Minha humildade é minha maior riqueza. Sou o melhor em ser humilde aqui. Muito bom. Vocês são ótimos. Deixa eu ver se apareceu coisa nova aqui. Falha, porém amada pelo Pai. É isso aí, mulher alegre, discípulo de Jesus, campeão. Tem um atleticano aqui, é isso? Alguém torce para o Atlético Paranaense, pelo jeito. Oh, Jesus. Podemos separar um minuto para orar para o Atlético ganhar do Flamengo na final da Libertadores? Brincadeira. É que talvez nem todo mundo saiba, mas eu torço para o Atlético Paranaense, caso não tenha percebido. Mas vamos voltar para o espírito aqui. Vamos sair das coisas da carne. Morre, velho homem. Vamos lá. O ponto é, assim como Mefibosete, e talvez assim como Simão se sentia até conhecer Jesus, todos nós temos uma história de vida, todos nós enfrentamos situações que vão construindo a nossa identidade. Jesus está num encontro com o Simão, e olha que interessante, no primeiro encontro ele olha e já começa a afirmar a identidade dele, chamando ele de Pedro. Jesus morre, Pedro nega, Pedro foge, está voltando para a velha vida, Jesus chama ele de volta, ele encontra com seu mestre mais uma vez, e agora o seu mestre vira para ele e fala: Simão, você me ama? Parece aqui Jesus sendo bipolar, mas na caixinha da resposta de Jesus não tem bipolar. Eu percebo, o que eu entendo, é que Jesus, em alguns momentos que são importantes, ele vem, ele nos confronta e ele começa a contar a respeito do final do filme. Quando você recebe uma palavra profética, quando uma palavra de Deus fala ao seu respeito, quando algo da Bíblia começa a apontar para quem você é, isso é o Espírito de Deus, Espírito profético do Senhor, revelando coisas. E às vezes você se olha a Bíblia e você fala: eu não me enxergo dessa maneira ainda, mas é Deus revelando para você quem Ele já te vê lá no futuro. Lembre-se, Deus ele não vive nesse nosso tempo Cronos, Ele vive no Kairos, Ele vive num tempo perfeito. Há coisas que o Senhor fala sobre você, que talvez você não consiga ver em você mesmo, e parece uma incoerência, parece até uma loucura do Senhor,
mas já vá recebendo, já vá acreditando, já vá concordando com aquilo que o Senhor fala ao seu respeito. É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus revela para nós, para isso. Eu gostei muito que a missionária Jéssica falou, gostei de tudo que ela falou aqui, mas eu gostei de várias coisas ainda, em especial, sobre como nós devemos passar mais tempo com a palavra de Deus. Amado, nós precisamos passar mais tempo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai revelar quem nós somos em Deus. Jesus, ele encontra com Pedro, quando Simão, ele tem um encontro com Jesus, quem era Jesus? Como que o livro de João começa no princípio, ele era aquele que é a palavra, é aquele que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quando a palavra de Deus encontra Simão, a primeira coisa que fala é, começa a revelar quem Simão se tornaria. Eu e você precisamos passar mais tempo com a palavra para entendermos quem Deus quer que nós nos tornemos. Teve um momento na minha vida que eu tive uma revelação que mudou muito o meu relacionamento com os mandamentos, porque eu vim de um contexto católico, e onde eu aprendi os 10 mandamentos desde criança, mas sempre com um aspecto muito de um peso, de um jugo, de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, e eu pensava como se fosse Deus tentando colocar um jugo sobre mim, até eu entender a essência da palavra de Deus. De fato, quando a gente lê Deuteronômio, a palavra usada para mandamento é a palavra hebraica Debraim. E Debraim, uma das melhores formas de traduzir o termo Debraim é como palavra, característica. Então, quando a Bíblia revela quais são os 10 Debraim, ele está revelando quais são as 10 palavras, as 10 características do povo de Deus. Então é menos sobre não roube, não mate, não faça falso testemunho, não deseje a mulher do próximo, e é muito mais sobre Deus revelando as palavras e características do seu povo. O meu povo não rouba, o meu povo não mata, o meu povo não deseja a mulher do próximo. E quando eu entendo a palavra de Deus dessa forma, eu leio a palavra de Deus com uma outra perspectiva. Eu não estou lendo a palavra de Deus como um livro que está tentando me enquadrar e colocar um jugo sobre mim. Eu leio a palavra de Deus como uma revelação, a palavra revelada, me mostrando quem eu sou em Deus. E eu quero me tornar essa pessoa, não por uma inclinação religiosa, porque na minha igreja falam que eu devo fazer assim, 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 eu vou fazer. Eu quero me tornar essa pessoa, porque quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu quero me tornar essa pessoa que Ele vê em mim. E se Ele me vê, e se eu sou um Simão, eu sou apenas um ouvinte, mas Jesus olha nos meus olhos e fala, você é Pedro. Eu falo, eu quero ser Pedro, e vou andar de forma coerente como um Pedro. E assim começa a jornada desse homem. E quando a gente vai lá para a época dos reis, a gente sabe que Davi, ele foi uma figura de Jesus naquele tempo, uma cristofania, uma maneira de Deus expressar o seu filho através de algumas pessoas. E nós percebemos aqui na vida de Mefibosete, que a primeira coisa que afetou completamente a sua identidade foi uma queda. E nós sabemos que a queda é uma figura para o pecado. Aconteceu desde Adão e Eva, a queda do homem. E Mefibosete começa tendo a sua identidade destruída com uma queda. Sabe qual é a principal arma de Satanás para destruir a minha imagem de filho de Deus? Para tentar destruir, roubar, tentar me impedir de eu me tornar esse homem que Jesus vê em mim? O pecado. A queda. Era desde Mefibosete, era assim com Simão, e é assim nos dias de hoje. A queda mudou a identidade de Adão, a queda mudou a identidade de Mefibosete, porque Romanos 6,23 diz, o pecado do salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, normalmente depois de pecar, uma pessoa se sente uma pessoa pior.
E esse é o principal objetivo do diabo, tentar que eu e você, a gente se sinta menos filho de Deus. O diabo vai trazer as tentações para fazer com que a gente se sinta menos filho de Deus. Foi assim com Jesus. Ele chegou para Jesus, teve audácia, olha só que safado. Ele chega para Jesus e fala: se você é o filho de Deus, tentando fazer o pecado, roubar a identidade dele de filho. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós vamos escolher viver nessa terra uma vida bíblica, não porque nós fazemos parte de uma religião que nos dá ordenanças, o que nós podemos ou não podemos fazer. Nós vamos viver uma vida bíblica, não tendo que ficar mandando mensagem de WhatsApp para o nosso líder de célula, para o nosso pastor, perguntando: isso daqui eu posso? Esse programa eu posso assistir? E nesse lugar eu posso? Beber esse tipo de coisa, é pecado ou é permitido? Eu e você vamos pedir para o Espírito Santo sondar os nossos corações, e nós vamos comparar a nossa vida com a palavra de Deus, e eu como filho de Deus, eu vou comparar a minha vida com a palavra de Deus, e vou falar: ok, palavra de Deus, qual é a minha versão descrita aqui nesse livro? Hoje eu acordei com a vida de Deus em mim, e eu quero dizer não para o pecado, porque eu quero viver um dia mais parecido com aquela versão que Jesus projetou, porque essa é a vereda do justo. A palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai se tornando claro e mais claro e mais claro, até se tornar o dia perfeito. Sim, o dia perfeito é o dia que a gente entrar por aqueles portões celestiais, e não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Mas enquanto eu estiver com os meus pés nessa terra, eu vou comparar as minhas escolhas, as minhas atitudes com esse livro, e no dia que eu tropeçar, eu vou pedir misericórdia e perdão do Senhor. E a graça de Deus, ela serve não apenas para me purificar, não apenas para me colocar de pé no dia de hoje, mas a graça de Deus é um poder, é um dom capacitador para eu viver uma vida que seria impossível viver pela minha própria força, e a graça do Espírito Santo vai me colocar nesse caminho, que vai me impulsionar a eu ser um filho de Deus, que tem a identidade em Cristo, e que a cada dia vai tentar se tornar uma versão mais parecida com a que Jesus vê em mim. Porque se Jesus vê em mim isso, se esse é o sonho de Deus, se Ele está me contando o final do filme, me dando spoiler pela Bíblia, eu quero viver essa história, eu quero. Amado, eu quero dizer não para o pecado todos os dias, porque assim como foi com Mefibosete, cada vez que eu peco, isso detona a minha identidade. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que me renova, que me restaura e me impulsiona. E é isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Você pecou, meu irmão, você errou, vem cá, eu vou te restaurar. A gente vai ter um encontro pessoal aqui, e a partir daqui você vai se lançar para uma nova etapa, para um novo nível de compromisso comigo. E a partir daquele dia ele nunca mais negou Jesus. Porque esses encontros próximos com Jesus, eles nos fazem isso. Ele nos coloca de pé novamente, Ele nos enche do perdão, mas nos dá uma graça capacitadora para a gente andar num nível que a gente não conseguia antes. Eu creio que essa tarde, nós juntos vamos ter um encontro com Jesus tão próximo. Eu sinto que há jovens aqui que você tem lutado contra pecados, e às vezes tem falado: parece que eu nunca vou vencer isso. Você tem lutado contra pensamentos, contra intenções, contra sentimentos, e você fala: parece que eu nunca consigo, eu patino. Em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida que hoje Jesus vai te pegar, vai te trazer para perto, vai te olhar nos olhos, vai falar quem você é, vai falar do teu amor por Ele, do amor dele por você. E em nome de Jesus eu creio que você pode sair daqui nessa tarde hoje para um novo nível de caminhada. Assim como foi com Pedro, será como você. Assim como Pedro nunca mais negou Jesus a partir daquele dia, será assim com você. Dá para viver dessa forma, jovem? No nome de Jesus. Vamos que vamos. Mefibosete viveu traumas. Ele teve um trauma na infância dele que mudou a maneira como ele viveria, mudou como ele falaria, mudou a maneira até como ele seria chamado. Eu vou falar disso um pouco ali ao final. E sabe, traumas mudam a nossa identidade.
Muitas vezes os traumas nos levam para esse lugar como o de Mefibosete. Eu fico imaginando que quantas e quantas vezes na mente dele, na memória dele, ele reviveu aquele dia traumático, o dia onde o avô dele, que era rei, morreu, o dia onde o pai dele morreu, um dia onde ele caiu e perdeu os movimentos das pernas, o dia onde ele perdeu a casa dele, os amigos dele, os vizinhos dele, a vida dele perdeu. Eu fico imaginando que aquele trauma deve ter perseguido ele todos os dias. E talvez isso aconteceu com você. Talvez você perdeu uma pessoa da sua família. Quem sabe nesse período de pandemia que a gente sofreu, você viu alguém que você amava falecer, um assalto, um acidente, uma mudança drástica na sua infância, brigas entre os pais, separação dos pais. Muitos traumas acabam ditando nossas escolhas. Porém a palavra de Deus fala: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E Davi, que é essa figura de Jesus, um dia chama Mefibosete para a mesa real. Se aquele trauma não tivesse acontecido, a vida de Mefibosete teria sido normal. Ele nasceu destinado para jantar naquela mesa, na mesa do rei. O avô dele era o rei, o pai dele teria sido o rei. Mas por causa daquele trauma, ele nunca experimentou aquilo, até que vem a figura de um rei resgatador. Quem é o nosso rei resgatador? Se você viveu um trauma na sua vida que te marcou, deixa eu te contar uma coisa: ele tem capacidade e tem nele o potencial de te marcar de uma forma negativa. Mas quem aqui já encontrou Jesus como seu rei e salvador da sua vida? Se você tem Cristo na sua vida, se você é da família real, eu quero te falar uma coisa: Jesus te chama para a mesa. Jesus te chama para a mesa. Essa mesa que a Jéssica falou, onde os discípulos vêm, sentam, olham um nos olhos dos outros, é essa mesa que Jesus nos traz. E ele fala: olha, você não é mais um cão morto, você não é, aquele trauma acabou, a cura para você, a sua cadeira está guardada. Sabe, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na oficina do meu pai. Meu pai tinha uma oficina de caminhão, e eu com 13 anos, passei a ter meus dias, indo todos os dias cedo, lá para a oficina trabalhar. Eu era ajudante lá na oficina, não sabia nada de mecânica, não sabia nada disso, fui aprendendo, e eu era o auxiliar ali dos mecânicos daquela oficina. E um dia eu ergui um caminhão para que eles fizessem ali as manutenções. O mecânico tirou as rodas do caminhão, e eu, que era responsável por colocar um aparelho lá para ficar sustentando o caminhão, meu pai me mandou lá para baixo para tirar uma mangueira debaixo do caminhão. Era um caminhão baú. Enquanto eu estou lá embaixo, tinha 13 anos de idade, enquanto eu estou lá embaixo, tirando essa mangueira, começo a ouvir uns estalos, e o caminhão estava parado assim, ó, perto da parede. Ele estava numa vaga que era perto da parede, e estava toda a oficina para lá. Eu estava embaixo dessa roda perto da oficina. Quando eu começo a ouvir uns estalos, eu só sinto um impulso de jogar as ferramentas e sair rolando para cá, o que não faria muito sentido, porque estava mais longe, era mais fácil eu rolar para cá. E no que eu saio rolando para cá, o caminhão tomba para cá. Pum! Aquele baú tomba no meio da oficina. Todo mundo sai correndo, gritando o meu nome: Tiago, Tiago, Tiago. E eu fiquei em estado de choque, fiquei paralisado, olhando aqui a parte de baixo do caminhão, caída, e eu não conseguia responder. E todo mundo chamando meu nome, e eu não respondia, até que alguém me achou. Quando me acharam, me trouxeram para o meu pai. A minha família não conhecia Jesus ainda naquele tempo, ninguém da minha família tinha se convertido. Meu pai olha para mim e ele começa a brigar muito comigo no meio da oficina. Olha o que você fez, olha só isso. E ele começa a brigar muito comigo, porque ele não tinha Jesus ainda. Então, e aquilo foi um trauma na minha vida por muito tempo. Foi um trauma que foi me perseguindo. Aquilo foi uma situação, graças a Deus, hoje eu tenho uma convicção que, ainda que eu não tivesse encontrado Jesus, Jesus já tinha me encontrado. E o Espírito Santo, aquele dia, que me empurrou para o lado que seria o lado menos provável de eu ir, e o Espírito Santo cuidou de mim aquela tarde. Mas por muito tempo eu me tornei uma pessoa muito retraída, muito insegura, até Jesus começar uma obra na minha vida. E um dia, num momento com Cristo, num momento com Jesus, o Senhor Jesus começa a falar: olha,
você viveu um trauma e esse trauma tem limitado, mas agora você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Vamos lidar com isso. Vamos deixar de ficar vivendo preso por essas amarras. Vamos deixar de ficar vivendo pautado por a situação ruim que aconteceu na sua vida. E aquele dia o Senhor me libertou para eu me tornar o Tiago que Jesus imaginava. E se você está aqui essa tarde, você enfrentou algum trauma, se você está aqui essa tarde, você tem situações que te marcaram de uma forma negativa, e hoje até a sua personalidade, ela foi pautada por situações, eu quero te falar em nome de Jesus, aquele a quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. Você tem a opção de viver pela palavra de Deus e não por esse trauma. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Sabe, limitações naturais. Mefibosete viveu com a limitação de não conseguir andar. Orfandade. Mefibosete cresceu órfão, sem um pai próximo. Ele deixou de ser cuidado pela sua família, passou a ser cuidado por outras pessoas. Mas deixa eu te contar, mesmo antes do seu pai morrer, Mefibosete já era órfão, porque a gente vê que ele aos 5 anos, na pior crise familiar, quem que estava do lado dele? Os empregados. E a gente sabe como a falta da figura paterna, a falta dos pais ao nosso lado, pode nos limitar e marcar a nossa identidade de uma forma negativa. E talvez você está aqui, você cresceu sem um pai, você perdeu o pai, perdeu a mãe na sua infância, na sua adolescência. Ou talvez você, assim como Mefibosete, chegou a ser órfão ainda com pais vivos. Tinha a pessoa ali, corpo presente, porém não cumprindo o papel paterno. E sabe, isso vai nos limitando e muitas vezes nos empurrando para um lugar para nos tornarmos uma versão que não deveríamos ser. Será que você vê Deus como um pai? E às vezes você até pode responder sim, Deus é pai. Eu gostei muito das respostas porque eu percebi que o maior volume das definições foram de filhos e filhas. Você pode abrir suas mãos comigo essa tarde? Eu sei que muitos aqui, pelo jeito, já têm a sua identidade de filho, mas talvez tem gente aqui que ainda esteja brigando com isso. Eu quero pedir para que todos repitam comigo, não repita da boca para fora. Perceba o que você está falando, e para alguns, se você não se vê dessa forma, fale de forma profética, fale crendo que Deus vai te transformar nessa pessoa, diga assim, eu sou um filho de Deus, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Vamos repetir mais uma vez, diga, eu sou um filho de Deus, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, o nome Mefibosete significa basicamente aleijado. Aí você pensa, puxa, então ele tinha um nome profético, ele recebeu um nome de algo que ainda ia acontecer? Não, esse não é o nome original dele. Sabe, né, você deve saber isso, por que muitas das histórias ali dessa época dos reis, elas são narradas nos livros de Samuel e de Reis, e depois são repetidas nos livros de Crônicas, porque quando a gente vê nos livros de Samuel e de Reis, a gente está entendendo a perspectiva dos homens que viveram aquelas histórias, e quando a gente vai para o livro de Crônicas, a gente está vendo as mesmas histórias da perspectiva celestial, da perspectiva de Deus, qual é o ponto de vista de Deus naquelas histórias. Se você não sabia, olha aí, ó. Bairro Alto também é cultura aí, ó. Sou do Bairro Alto lá. Cadê a galera de Curitiba aí, ó? Tem alguém aqui que é do Bairro Alto? Olha, eu ia descer e te abraçar se tivesse alguém do Bairro Alto aqui. Tem a minha esposa. Mas então, 2 Samuel 9:12, quando vai falar de Mefibosete, fala: E tinha Mefibosete um filho pequeno, cuja o nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E 1 Crônicas, quando vai falar da sua genealogia,
1 Crônicas 8:34 fala o seguinte: e o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E Meribe-Baal significa inimigo do pecado, inimigo dos ídolos. É o único momento que ele é citado no livro de Crônicas. Interessante que, na perspectiva dos homens, o nome que ele recebeu na história humana foi o nome que expunha os seus problemas, o nome que expunha os seus traumas, o nome que expunha as suas debilidades. Ele era o Mefibosete, o aleijado, o cão morto. Mas quando Deus escreve a história desse homem falando: Meribe-Baal, inimigo do pecado, porque diante de Deus, ele nunca deixou de ser o homem que ele foi planejado para ser. E sabe, quando a gente volta lá para Pedro, e a gente vê, Jesus chega no primeiro encontro e fala: você é Pedro, você vai ser rocha, você vai ser fundamental. E aí, ele nega Jesus, Jesus morre, ele volta para pescar, ele volta para a sua velha vida, ele está lá como Simão novamente. E aí Jesus começa a falar: Simão, você me ama? Simão, você me ama? E ele começa a chamar a atenção: olha, você é fraco, você é pecador, você tem as suas debilidades, você era um ouvinte, mas você me ama. E quando ele vai afirmando o amor dele para Jesus, Jesus já tinha chamado esse homem para ser um pescador de homens, mas naquela tarde, naquela noite, diante de uma fogueira, ele está sendo chamado para se tornar um pastor, para cuidar de pessoas, para cuidar daquilo que o coração de Deus mais se importava: outras pessoas, as suas ovelhas. Se você pode, fica de pé no seu lugar. Quero encerrar.